É um privilégio poder estar com vocês aqui hoje, nesse bate-papo. Eu creio piamente que quando nós temos uma conversa assim, nós acabamos tendo uma identificação maior, né? Eu estou aqui para ajudar, cooperar, edificar, testemunhar, responder perguntas, tirar dúvidas. Então, um tempo que nós vamos ter aqui junto aqui, com certeza vai ser um tempo muito especial, um papo radical, amém? Graça e paz, som. Aumentar um pouco o mic da pastora, por Som. favor. Graça e paz, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós temos passado em várias igrejas, vários Holy Fests, e temos visto que Deus tem feito, né, com mover, com unção, com graça na vida da igreja, e que hoje você possa ser edificado nesse bate-papo, que não seja só um bate-papo, mas que edifique a sua vida, que tire as suas dúvidas, que te encha mais de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí, quem que gosta de falar sobre coisas importantes aqui? Aleluia. Principalmente relacionamento, amém? Aleluia. Glória a Deus. Agradecer aqui o pastor e a pastora. Sabe, irmãos, devido à pandemia, né, e às agendas, foi um formato que a gente tentou fazer para poder aproveitar, né, a unção, os conselhos, principalmente, né? Se eu fosse você, eu anotava tudo e prestava muita atenção, porque tem coisas aqui que vão mudar a sua vida, amém? Aleluia. Glória a Deus. Pastor Rogério, Cris, não sei se vocês querem falar algo rapidinho, pôr uma expectativa aí. Na verdade, a expectativa é grande, né? Ainda mais para falar sobre relacionamento. Eu já até falei lá no jovem que eu estou querendo que muitos jovens lá já comecem a corte, né, pastor? Se relacionem, fiquem brincando com Eita coisa. glória. Aí, às vezes, acontece Vamos liberar hoje aqui, orar, profetizar. Aleluia! Aleluia. Ixi, acho que eles não querem mais não, pastor. Ninguém falou amém. Aleluia! Ah, tá, você que queria. Holy Fest também é tempo de corte. O microfone do... Holy Fest também é tempo de corte, viu? Aproveita. Ah, glória. Você pode entrar solteiro, sair na corte. Milagres podem acontecer. Aleluia! O milagre está mais próximo, às vezes, do que você imagina. Se encha de unção, né? Até para que os olhos brilhem mais. Cheio da vida de Deus, né, pastor? Dá uma olhada, mas eu creio que vai ser um momento de despertar e tirar muitas dúvidas que eles têm, né? Muitas vezes eu passei também por essa fase de muitas dúvidas, mas o Senhor foi moldando isso e foi, né, mudando esse coração de achar que corte era algo, uma obrigação, achar que corte era algo forçado, mas não. O dia que você entende que Deus, Ele é o rei, Ele é a corte, então é top, Ele vai estar na frente de todas as coisas, então vai ser poderoso. Pastor Rogério, nosso mestre. Oh, glória. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uhul. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quanto carinho dos irmãos. Pastor, irmãos, né? A minha expectativa também está muito grande. Pastor Ricardo, pastora Flávia. Porque lá na Vila Mariana, o pessoal está sempre perguntando: pastor, nós precisamos falar mais de corte, precisamos fazer isso. Tem um pessoal lá em corte também, aleluia. Tem um pessoal que quer entrar em corte, aí os casais lá se manifestando. Inclusive, dia 21 de abril, está organizando um seminário para a cidade inteira, para falar sobre a vida de um solteiro, corte, casamento, noivado. Vai pegar uns 3, 4 prédios aí. Vai ser uma bênção. Vai ser um dia, nós estamos na lista aí, pastor. Um dia Vila Mariana especial. aí, não vou vai ficar de enchendo fora, seu não. coração de expectativa. Aí, pastor, esses dias, velho, pastor, nós precisamos ter umas dúvidas aqui, precisamos falar de corte. Eu falei, ó, lá na Holy Fest, o pastor Ricardo vai estar lá, ele tira todas as dúvidas de corte. Aí perguntou, pode perguntar o que quiser? Eu falei, pode. Até aquelas perguntas que ninguém responde, eu falei, Deus. pode. Essas é que o pastor Ricardo mais gosta. Pastora Flávia, então, ela fala o que a gente nem pergunta. E vai ser uma bênção. O pessoal aí a expectativa tá alta para esse momento aqui. Amém. Amém. Quem aí já olhou para alguém e você sentiu seu coração dar uma disparada, assim, faz um tu. Você olha para a pessoa, dá uma suadeira, você quer olhar para outro lugar, você fala, ai meu Deus, será que a pessoa está percebendo que eu estou tremendo? Amém, irmãos? Né, assim,
Eu falo pelas minhas crianças, que hoje eu ando com as discipuladoras, né? Mas assim, uma das minhas meninas, ela não consegue conversar com a mãe dela sobre essas coisas, né? Então que você possa enxergar o pastor Ricardo e a pastora Flávia como pais, que vão te dar conselhos, né? Que não vão te julgar, mas que vão amar você, amém? Que todos nós possamos aproveitar esse tempo. Aleluia. Vamos às perguntas então. Todas elas a gente abriu aqui tanto para o pastor quanto para a pastora responder. E vamos ver aí como é que vai fluindo. Amém? Bom, as perguntas são bem completas, irmãos. E vamos ver o que dá aqui. Aleluia. O bebezinho está chorando porque ele não está na fase ainda. Ele está em crise porque ele não pode entrar na corte, ele quer. Primeira pergunta então. Muitas vezes uma pessoa é apaixonada por Deus, pelo Senhor. Ela vive uma vida intensa para o Senhor. Ela deseja ser um radical livre. Ela ama a presença de Deus, mas na hora que começa a relacionar a corte, automaticamente a célula começa a ficar de lado, os devocionais deixam de ser tão frequentes e a pessoa volta a se contentar em viver apenas um relacionamento natural. Qual que é o diagnóstico do pastor e da pastora em uma situação dessas? Som. Olha, quando acontece isso, é natural. Muitas pessoas, quando começam a acompanhar uma corte, ou você entra na corte, é normal você começar a dar uma embriagada, né? Tá lá o coração, você desejou tanto relacionar, aí aparece a pessoa tão especial, é normal que você se empolgue e que você às vezes perca um pouco o foco. Mas o importante nesse processo é você incluir a sua liderança, porque a sua liderança, na hora que vê você perdendo o foco, vai falar: fulano, para, volta para a terra, que não é só isso. A corte é um momento que você vai viver, que você está conhecendo alguém, mas é um momento também que você tem a melhor oportunidade de você mostrar para Deus, para você, de que você está colocando Deus como primeiro, Jesus como primeiro na sua vida. Então a corte, ela funciona muito bem quando Jesus é colocado como primeiro nessas horas. Então você vai vendo que você está embriagando, você vai começar a, ou sua liderança falar, ou você mesmo começa a se constranger, porque nós temos o Espírito Santo, e aí você vai voltando a focar nas coisas que você tem que focar. Deixa eu falar uma coisa, geralmente o jovem ele quer focar em uma coisa só. Então eu quero só focar na corte, eu quero só focar, pastora, na minha profissão, eu quero só focar na célula. E o quanto antes você entender que você precisa aprender a lidar com todas essas coisas, que isso é o amadurecer e faz parte da vida de um casal, faz parte da vida de um homem, de uma mulher adulta, lidar com várias coisas. Então, quanto mais rápido você perceber, mais rápido você vai ter a prática de colocar de volta a célula, o devocional, porque a corte sem essas outras coisas não vai dar em nada. A gente já acompanhou casos de pessoas que entraram nesse processo de corte, que pararam tudo para viver aquele momento lindo. Até brinco com o Ricardo, sabe aquele louvor? Quando os meus olhos se encontram com seus olhos, porque a pessoa fica, nossa, não existe mais nada, agora é só isso. E o que aconteceu? No meio do caminho da corte, alguém decide que não está contente com aquele relacionamento e desiste. A pessoa que ficou totalmente voltada para o relacionamento, a grande maioria não consegue mais voltar a se consagrar na célula, a colocar o coração de volta para ter sua vida com Deus. Então é importante que esse processo de corte você vá com calma, porque você está conhecendo a pessoa, e você também não negligencie as responsabilidades que Deus colocou diante de você, que é a sua célula, que é as pessoas que você acompanha, que é a sua família, seus pais, a sua casa, e também a sua vida com Deus. Não sei se eu fui clara.
A corte, ela não é a sua vida, ela é parte do propósito de Deus para a sua vida. E quando você não tem essa clareza, a corte vai destruir a sua vida. Porque a corte não é um casamento, ele é um processo que leva para o casamento. Pode ser que isso não seja de Deus e você vai ter que parar na metade do caminho. Se você tiver que parar na metade do caminho, porque não deu certo a corte, Deus não estava nisso, e você se embriagou, naquele dia você perdeu sua vida. Nós conhecemos muitas pessoas que fizeram a corte, e no meio do processo o rapaz falou assim: eu acho que isso não é para mim, não quero. A moça entrou em depressão, porque ele estava percebendo que embriagou e não conseguiu trazer de volta a coisa. Aí ele começou a pensar como seria o casamento dele, porque tem pessoas que entram na corte, é normal você ficar assim, meio em off, meio down assim, e sabe, não dorme à noite, 3 horas no telefone: eu que te amo, não, eu que te amo mais, não, eu que te amo, não, eu que te amo mais, desliga você, não, desliga eu, aí fica aquela coisa toda. Isso é legal, porque você tem sentimentos, mas se você não aprender a lidar com esses sentimentos, o propósito de Deus para a sua vida vai morrer junto com esse processo. Então você tem que aprender a lidar com os seus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, e é um mal incurável. Então se você já percebe que o seu coração, ele é enganoso, aprenda a lidar com ele. Se você trabalhasse com alguém no seu serviço lá, e os seus companheiros de serviço, você soubesse que um deles, ele só engana as pessoas, como que você se relacionaria com ele? Seria de uma forma diferente do que os demais, não é verdade? Porque você já sabe que ele é enganoso. Então a Bíblia diz em Provérbios 4:23, que em tudo que você deve guardar, guarde o seu dinheiro, porque dele procedem todas as saídas da vida, não é isso? Não é? Guarde o seu coração. Então olha que interessante, acima de tudo guarde o seu coração, porque dele toda a sua vida depende do seu coração. Mas a Bíblia fala também que o seu coração, ele é enganoso. Então já que você percebe, meu coração é enganoso, eu não posso confiar no meu coração, eu tenho que guardar ele e viver por princípios, não por sentimento. Caso contrário, irmãos, eu conheci casaizinhos que eram cheios de Jesus, apaixonados por Deus. Quando entrou na corte, acabou a paixão, acabou o mover de Deus, se casaram e acabou a vida deles. E eu já conheci casais meio tortos, esquisitos, que entenderam o princípio da corte, e aí começaram a praticar o princípio da corte com o coração correto. A unção multiplicou, se casaram e romperam dentro da igreja, e os irmãos estavam rompendo, ficou para trás. Alguém lembra do Chaves? Não sei se da época dos irmãos do Chaves, Chapolin Colorado? Acho que não é não, né? Tinha o tripa seca e quase nada. Então às vezes o cara está quase morrendo, o outro está feliz. De repente, depois de 2 anos, o que estava feliz está morrendo, o que estava morrendo está vivendo. Então a corte é um meio que Deus usa para que você possa experimentar a favor de Deus, constituindo uma família abençoada da parte de Deus. Então toma cuidado com as suas embriaguez, que elas podem custar muito caro. Quando a gente estava na corte, uma semana antes do meu casamento, eu estava no encontro com Deus. Mas outros casais falaram: um absurdo, tem que ir lá fazer não sei o que, não sei o que. Os irmãos que se escandalizaram comigo ficaram à beira do caminho, e eu decidi colocar Jesus em primeiro lugar, e Deus está movendo a cada dia mais. Toma cuidado, porque a mocinha ou o rapazinho que você está assim encantado e apaixonado, sentimento passa, e o que permanece é o propósito de Deus. Por isso que a corte faz parte do propósito de Deus para um casamento eterno. Aleluia. Eita, vamos deixar mais animado, irmãos? Queria que vocês participassem mais. Quando o pastor ou a pastora falasse algo aí, normalmente cada igreja acho que tem umas que falam uau, outra, sei lá. Como é que o Jova faz quando vê um maná do céu assim, fresquinho? Aleluia. Então o Jova vai ficar com o aleluia. Lá na Vila Mariana como é que funciona? Quando o pastor Rogério é o homem do maná. O homem abre a boca, vem pão fresco. Como é que vocês fazem? Glórias, é isso? Movida. Ah, essa é boa. Então, ó, aqui movida. Aqui é o que mesmo? Aleluia. Aleluia. E aqui na Armênia a gente vai falar assim. Rapaz, o que vocês falaram? Vamos fazer assim, ó. Flua. Fechou. Então daqui flua. Aqui eu esqueci já. Aleluia. A gente já está muito louco do Espírito Santo aqui. E aqui é movida. Esse eu gostei. Movida, hein? Aleluia. Queria passar então para o pastor Rogério fazer a segunda pergunta. Sim.
Aqui a impressão, pastores, é que é de um jovem casado. Tá assim. De contrapartida, temos de uma certa forma o oposto. Podemos dizer que um jovem casou, porém ele não consegue equilibrar os seus afazeres e o mesmo acaba passando todo o tempo dedicado somente às suas atividades de liderança, deixando de ter tempo de qualidade com constância junto à sua esposa. O que o pastor e a pastora, com toda a experiência que tem, pode instruir pessoas que estão passando por isso? Normalmente, quando um jovem ele se casa, ele carrega para o casamento uma mentalidade de solteiro. E ele tem que resolver esse problema rapidamente, antes que esse problema cause outros problemas no casamento, né? Então, porque ele está acostumado a liderar pessoas, estar no prédio da igreja, a trabalhar, então ele tem um foco na vida dele. E quando ele casa, algumas coisas são incluídas no pacote do casamento, vem o combo, sabe? E aí ele precisa amadurecer, crescer, ampliar, aprender a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. A gente conheceu um casal, muitos anos atrás, ele chegava em casa, a mulher falava assim: como foi seu dia no trabalho? Ele falou: foi tudo bem. Não, ela falou: eu não quero saber, eu quero saber como foi tudo bem. Ele começava a ficar nervoso, porque ele estava acostumado a viver uma vida sem ter a mulher na casa, sem ninguém perguntar essas coisas para ele. Então qual que é o desafio? Às vezes muitos jovens se escondem dentro da igreja sendo casado. Quer liderar, quer visitar, porque não quer voltar para casa, não quer ajudar a lavar a louça, não quer conversar, não quer ministrar, não quer lidar com algumas crises, não quer conversar sobre projeto de vida, não quer pensar da mesma forma, é um conflito financeiro. Às vezes o rapaz não tem uma profissão ainda e casou, e é uma crise, a mulher fica pressionando, ela quer comprar lá as coisas que o cara não tem dinheiro. Aí o cara, para fugir, não tem aquela pessoa que vai usar droga para fugir? Tem pessoas que se casam, por incrível que pareça, eles se escondem na igreja para não enfrentar o problema de frente. Tem jovem que eu tenho obrigado, você não vai na igreja essa semana, vai ficar na sua casa, porque você vai ter que enfrentar. Qual que é a grande questão? A questão é o motivo, o porquê a pessoa se casou. Se a pessoa casou por conta de um propósito, o casamento, a casa, tudo faz parte de um propósito. Se a pessoa casou só para fazer sexo, não tem o porquê voltar para casa, volta umas 3 vezes por semana só, entendeu? Então é uma coisa complicada, que requer um processo na sua vida de crescer, de você amadurecer. E um conselho para quem é casado, para o rapaz: você não caia na ilusão de achar que você dando o seu tudo para a igreja, para a liderança, que você vai ter um ministério, porque o ministério começa em casa. A gente acompanhou muitos casais frustrados, que o cara achava que ele ia ser o pastor, mas ele não era nem o pastor da esposa, ele não conseguia influenciar nem ela a estar com ele. Então não adianta fugir, porque a uma hora, mais cedo ou mais tarde, a conta vem. Eu falo para o Ricardo que no mundo, antigamente era o rapaz queria ser jogador de futebol, não é verdade? Hoje em dia ele quer ser blogueiro, não é verdade? Os meninos querem ser blogueiro. E infelizmente na igreja os rapazes querem ser pastores, com a mentalidade errada. Eles deixam a esposa, eles deixam o que for por um sonho movido por carnalidade, não pelo processo que Deus vai levar ele a ser um pastor. Então, quanto mais cedo você cair em si, entender que a sua casa é o que te aprova para o ministério, mais longe você vai. Barulho para essas respostas. Vamos lá, aleluia. Inclusive, teve um livro que eu li sobre casamento, que o cara tratava a mulher dele em casa de maneira muito ruim, não ajudava e tudo, não fazia carinho, e na igreja ele servia, ia no banheiro lavar o banheiro depois do culto e tudo. E a mulher falou um dia o seguinte: a gente poderia morar na igreja, de repente você me trataria como você trata as pessoas, né? E na verdade, quando nós convivemos com as pessoas, nós conhecemos o caráter das pessoas. E às vezes o rapaz não quer conviver, até com medo da mulher descobrir quem ele é, né? Preguiçoso. Então a luta é grande, né? O pastor e pastora, tem a ver com isso. Vocês recomendam ter uma noite da semana, reservar só para o casal, fazer alguma coisa assim? E o que vocês fazem juntos assim que é legal? Na verdade, a gente nem recomenda, é um mandamento, né? Eu, junto com a minha esposa, por ano nós fazemos uma média de 2 luas de mel.
sem os filhos. Ó vida. Flua! Amém. Flua, pastor Ricardo. Eu não abro mão de tratar minha esposa melhor do que qualquer pessoa da igreja. Honrar ela, abençoar ela, presentear ela, beijar ela, namorar com ela, levar ela para o shopping. Ela é a parte mais importante. Porque eu aprendi uma coisa quando eu era adolescente. Eu falei, pastor, como que eu faço para ter um ministério exitoso? Ele falou o seguinte: quando olharem para sua esposa e te enxergarem, e quando olharem para você e enxergarem ela, vocês estão crescendo na questão de aliança, de uma só carne, né? Então, quando olharem para sua esposa, vão perceber como que você trata ela, se você ama, se você ensina, se você ministra, se você tem encargo pela vida dela, se você presenteia ela. E aí, quando olharem para você, vão perceber como que a sua mulher te trata, né? E o casamento não é como você trata os outros, é como vocês se tratam dentro da casa de vocês, né? Porque tem muitas mulheres com muita fome emocional, porque o cara não supre ela emocionalmente, só faz sexo à noite. Mas o casamento não é feito de sexo, ele é feito de um propósito, tem muitos elementos dentro do casamento. Então eu aconselho você que é casado, toma cuidado. Eu lembro uma vez, eu fui na formatura de um curso dos casais radicais, e tinha um jovem que era da rede de jovens e foi para os adultos. Ele falou, pastor, eu estou com tanta vergonha. Eu falei, por quê? Porque eu achei que eu sabia ser casado. E quando eu comecei a conviver com todo mundo que era casado, eu percebi que eu não sei ser casado. Eu passei vergonha, eu não sei tratar a minha esposa, conversar com ela, porque ele começou a conviver com outros casados. Mas qual que é a grande questão, pastor Rogério? A pessoa que se casa, ela precisa aprender a viver como uma pessoa casada. Ter o dia da família, ter o dia do casamento, e conversar, ir para o shopping. Porque agora, quando você não tem essa prática e começa a viver muito com pessoas solteiras, você vai viver casado e desenvolver a mentalidade de solteiro, vai consolidar mais ainda, né? E a importância de estabelecer essa prática é também porque vocês lideram jovens, então aí não é alimentado na vida conjugal, emocionalmente, é onde que o diabo entra com as ofertas. Então aparece o rapaz, aparece a moça lá da rede, e aí é onde que abre a brecha para problema. Então é importante que você que é casado, que você estabeleça um dia na semana para vocês saírem. Ah, pastor, eu não tenho condição. Não é a condição, é o foco. Você pode estar em casa assistindo um filme com a sua esposa, isso é muito bom, e você pode também sair para jantar, ir para algum lugar muito bom. É o fato de estar junto com o coração ali. Porque assim como o Ricardo falou, quando nós trabalhamos casado na rede de jovens, nós corremos um risco de viver valores de solteiro. E isso lá na frente pode ser prejudicial. Então é onde que vocês têm que trabalhar de ter esse tempo junto. Quem que pegou a visão aí? Aleluia! O Cris. Inclusive, teve um casal, um jovem que fez seminário cheio de Jesus, falou, pastor, me dá um conselho para o primeiro ano do casamento. Eu falei, o primeiro ano é o ano mais perigoso de qualquer casal, porque é o ano que você vai colocar os fundamentos no seu casamento. Se você colocar o fundamento errado e for construir seu casamento, você vai ter que recomeçar em tempos, porque não conseguiu sustentar a construção do casamento, né? Então é muito importante o primeiro ano do casamento você firmar bem os princípios para não ceder depois. Aleluia. Pastores, eu vou fazer uma pergunta aqui. Diz assim: uma pergunta para instruir os solteiros. Quais seriam os 3 princípios irrevogáveis para aplicarmos na corte para o pastor e para a pastora? Olha, eu creio que um princípio irrevogável é colocar Jesus como primeiro no seu processo de corte. Porque se você não colocar ele como primeiro, não vai dar certo. Então, coloca Jesus como primeiro na prática. Você, no seu relacionamento, você perceber que você está perdendo o foco, você voltar para o foco. Você não viver só as suas vontades, só os seus projetos aí como casal. Você viver o reino de Deus. Então, é um dos princípios. O segundo princípio é que você precisa ter... Quantos aqui são casados? Levanta a mão, vamos ver se tem pessoas casadas.
Quando a gente se casa, a gente tem uma vontade enorme de ficar em casa, fazer a jantinha, assistir o cinema, ir para o shopping, e é onde essa questão, de uma forma prática, como colocar Jesus em primeiro lugar? Como que eu sei que se Jesus tem sido o primeiro lugar no meu casamento? É a questão da embriaguez. Teve um casal que nós conhecemos há um bom tempo atrás, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus, consagrados, os dois eram discipuladores. Eles voltaram da lua de mel, foram assembleiano e voltaram presbiteriano. Mas porque eles se embriagaram tanto, aí voltaram, a primeira semana inteira foi a jantinha, foi o Cinemark, foi o Netflix, foi a sobremesa, foi o pudim, e eles perderam, é como fosse um hábito. Você leva um bom tempo para você desenvolver alguns hábitos na sua vida. Se você for muito desequilibrado, você perde aqueles hábitos. Então eu sou líder dos radicais livres. Pegada, consagração, mover de Deus. Se eu ficar um mês de férias, perder a minha pegada, eu vou levar um bom tempo para voltar. É como se você estivesse indo por um caminho, você pega uma entrada errada, vai ter que andar muito para você pegar o próximo retorno para você voltar. Então você que é casado, eu vou dizer algo para você. Você casou por conta de um propósito. Então você precisa ter muita clareza, porque você pode perder o tempo da sua oportunidade, por não colocar Jesus em primeiro lugar, de uma maneira muito prática. Então às vezes você vai ter que escolher entre consagração, entre você visitar uma pessoa, atender um casal, liderar uma célula, vir de manhã, buscar Deus de madrugada, ou ficar abraçadinho, naquele negocinho do inverno, chocolatinho quente, Campo Jordão, aquela coisa toda, que não é pecado, mas há tempo para todas as coisas. E os primeiros anos do casamento é onde você consagrar o seu casamento a Deus. Lembra a oferta das primícias? Ela representa o ano, ela é a primeira oferta. Então quando vocês, irmãos, eu conheci casais que fez o processo correto inteiro, mas quando casou, no primeiro ano do casamento, ele fez uma história inteira de santidade. É como a oferta das primícias vai representar você durante o ano inteiro, é uma semente profética, então que vai liberar favor durante o ano inteiro. Você pode ter feito o processo desde a sua adolescente, assim, em santidade, se guardou, casou virgem, aquela coisa, mas no primeiro ano você não colocou Jesus em primeiro lugar de uma forma prática. E aí o que acontece? Você vai perder o rumo. Depois, para você voltar, é uma coisa muito complicada. Então esse é o primeiro conselho que nós damos, é você colocar Jesus em primeiro lugar. E alguns casais nem conseguem voltar mais. O segundo princípio é ser transparente. Sabe por quê? Muita gente na corte esconde conflito, esconde problema, esconde os gostos, não fala a verdade com medo de perder a corte, mas lá na hora do casamento a verdade vem à tona. Então, quanto mais transparente você for, mais transformação você vai encontrar. Porque se for de Deus esse relacionamento, ele vai permanecer. Se não for, você está sendo livrado. Mas você não pode negociar. Nós já acompanhamos casais que não, eu vou esconder, não vou falar. A corte foi uma corte tão perfeita, não tiveram nenhum atrito, pastor. Nenhum na corte. No primeiro mês, a gente viveu toda semana lá, porque eles queriam até separar no primeiro mês. Porque na hora que casa, você casa com a realidade, não com o que eu projetei. Então, quanto mais você for transparente nas suas expectativas, nos seus valores, mais você vai acertar na hora de você achar a pessoa certa. Não fica preso de, eu estou gostando do fulano, e ele quer ser pastor, mas eu não quero ser pastor, então eu não vou falar. Porque a sua vida inteira você vai viver casado com alguém que escolheu, foi chamado para uma coisa que você não foi. E vice-versa. Ricardo até contou nos Holy Fest que a gente foi, a história de um rapaz, de um seminarista, cheio de Deus, que se guardou na juventude, casou com uma moça que ele achava bonita, e na corte não foram tão transparentes assim. Quando chegou na lua de mel, que eles voltaram, a moça se arrumando para ir para o culto, falou, vamos? Ela falou, vamos para onde? Eu não vou para a igreja, não. Eu estava na igreja porque eu queria casar, agora eu casei. Satanás, pastora C. Satanás, irmão. Essa questão do segundo princípio da transparência, quando eu estava na corte, eu provocava situações propositais, intencional, só para eu descobrir quem era Flávia por dentro.
Eu falei, eu vou colocar minha vida inteira em algo, eu vou me casar com uma pessoa que eu não conheço completamente? Não, pastor, eu vou conhecer a vida inteira, mas existem algumas coisas que você precisa saber. Então, se você não for transparente na corte, lá no casamento você pode ficar assustado, decepcionado, pode dar até alguma besteira, né? Então, o segundo princípio, é muito importante você ser transparente. Amém? E o terceiro princípio é inclua casais maduros na sua vida, porque eles vão te ajudar a pensar como casal. A ver onde que vocês precisam ajustar, porque na hora que você começa a ser transparente, você vai ver que você está projetando algo e a outra pessoa não está, às vezes, enxergando da mesma forma. E vocês vão precisar de ajuda para entrar no acordo, para pensar junto, para pensar igual, para pensar como um casal. Então, inclua alguém maduro aí para te ajudar nesse processo. Deixa eu concluir o terceiro princípio. A maior parte dos jovens, eles não sabem ouvir. E muitos não têm limites. Por quê? Vem de uma família desestruturada. Quer ver? Quem aqui os pais são divorciados? Levante a mão. Então, pode baixar. Na psicologia, eles dizem que existe uma transferência de comportamento. Então, se seu pai te bateu, automaticamente na sua concepção você acha que bateu correto. Então, você cresceu num ambiente desestruturado familiarmente. Aí você converte e entra na corte. Você vai replicar alguns comportamentos. Eu não tenho tempo de explicar para vocês a fundo essa questão. Mas mulheres que são independentes, se sua mãe era independente, seu pai era inseguro, seu pai não falava muito, aí você entra na corte. Como que você quebra alguns princípios errados na sua vida, incluindo pessoas mais velhas, mas tendo um coração para você ouvir. Provérbio diz que o caminho da sabedoria é através de duas formas: repreensão e conselho. Então, quando você não se permite ser repreendido e receber conselho, você nem começou a vida ainda. Isso quer dizer o quê? A repreensão e o conselho vai proteger sua vida. E às vezes Deus coloca pessoas mais maduras na sua vida para poder orientar você coisas que os seus pais não te orientaram. Eu mesmo, se não fosse a igreja videira, os pastores que foram me orientando, me confrontando, me exortando, falando, não trata assim sua esposa. Então, exemplo, pastor Ricardo, toda segunda-feira você precisa estar com a sua esposa, porque às vezes na sua mentalidade você acha que não precisa, já durmo todo dia com ela, para que isso? Então você precisa, a primeira coisa é colocar Jesus em primeiro lugar nessa corte. A segunda coisa, ser transparente. Irmãos, eu conheci um casal que o rapaz começou a gostar da moça, e o rapaz, não existe gente feia, né? Desprovido de beleza, mais chique. Aí eles se envolveram e a moça achava ele feio, mas já estava ali na corte. E o rapaz era um homem de Deus, cheio de Jesus. Isso fazem 17 anos atrás. E a moça percebeu que ele tinha um chamado para o ministério. Aí essa moça procurou uma pastora e falou: eu acho ele feio, não tenho atração por ele. E a pastora falou: então larga dele. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso eu vou acabar com a vida dele, e eu estou com dó dele agora. O que aconteceu? Eles casaram. E ela encontrou o ex-namorado nos primeiros anos de casado. O que você acha que aconteceu? E eu vou falar uma coisa para você muito importante. Se você pegar uma massinha amarela e uma massinha vermelha e você misturar, não dá para você separar uma da outra. Então, se você não colocar Jesus em primeiro lugar, você tem que ser transparente, você confessar os seus pecados para a pessoa mais madura. Falou: me sinto tentado, quero subir nas paredes, eu quero transar com a minha corte, eu não tenho atração pela minha corte. Isso é normal, não é normal? Pastor, eu estou na corte, mas não tenho atração pela moça. Isso é normal? Tem corte assim que o cara não sente nada pela mulher. Isso é normal? Claro que não. O homem nasceu para a mulher nasceu, você não sente nada. Não, só coisas espirituais. Você vai fazer o que quando casar? Orar em língua só? Então, tem muita gente que mistifica. A pessoa mistifica a corte, se casa e não tem esse carinho, não tem afeto, não sabe nem conversar coisas íntimas. Eu e minha esposa mesmo, nós conversamos muito. Até depois que nós namoramos na cama, nós sentamos para conversar. Como é que foi para você, amor?
Porque, e um vai suprindo o outro, mas tem casais que não conversam, aí não sabe se foi bom, se não foi bom. Então eu ministro, a gente conversa, a gente ora em línguas, traduz as línguas, então a gente vai construindo um ninho de amor. Mas por quê? Colocou Jesus em primeiro lugar, nos tornamos transparentes e permitimos pessoas mais velhas nos aconselhar e nos repreender quando nós estivermos errados. Caso contrário, vocês vão ter muitos problemas. Eu vou dizer uma coisa, não é porque você fez a corte que agora seu casamento está garantido. Pelo contrário, tem gente que faz a corte e sofre muito, que o problema não está na corte, está na maneira que você faz ela. Não é o que você faz na sua vida em Deus, é o valor que você dá para ela. Um dia me perguntaram: pastor, o que você me diz sobre os radicais livres em relação à sua vida? Eu falei: o que eu digo é que os radicais livres faz parte da minha vida. Então, eu não sei viver sem os radicais livres, faz parte da minha vida. Isso quer dizer o quê? Quando você põe um princípio como primeiro lugar na sua vida, você vai construir a sua vida com aqueles princípios. E muitas pessoas fazem a corte de uma forma errada. Não adianta eu ser líder e não dar valor para a liderança. Não adianta eu fazer a corte e não dar valor para a corte. Então não é o que você faz, é a maneira que você faz. Mas eu conheci tantos casais preciosos que fizeram a corte com os princípios errados. O que acontece? Exatamente a forma que você fizer vai definir um resultado. Eu vou dizer, a corte são princípios eternos, que vai produzir um ninho de amor depois que você casar. Eu vou dizer, quando você faz a corte, você vai namorar até os seus 80 anos de idade. Por quê? Você fez a coisa da forma certa, e Deus move de uma forma poderosa. Então é um princípio. Aleluia. Ela está falando aqui, vamos até os 80, não é? Eita, Paula Caroline. Aleluia, irmãos, amém? Mais pergunta aí? Tem mais uma aqui? Vamos lá. Aleluia. Você que tem aí de 13, aleluia. Você que tem aí de 13 a 17 anos e fala: ai meu Deus, ainda falta tanto tempo. Vai sonhando, irmão. Você já está aprendendo aqui, ó. Já vai se preparando para ser o melhor de Deus. Amém? Deixa eu dizer para você que é adolescente, presta atenção no que eu vou dizer para você. Tem um livro que chama-se A Bênção de Estar Solteiro. Não que é maldição estar casado. Inclusive no material do pastor Naor, o livro da corte, o seminário da corte, tem uma parte lá que tem a ver com a bênção de estar solteiro. É um livro isso. E quando você é solteiro, você é mais abençoado do que o casado. Como assim, pastor? Porque o solteiro, ele tem oportunidades que uma pessoa na corte casada não tem. Então você pode estudar, você pode aprender um instrumento musical, você pode ter uma experiência em outro país, então você pode fazer um curso técnico, então você pode focar, você pode visitar mais pessoas, você pode dormir na casa dos irmãos, você pode viver intensamente a sua vida de solteiro. Se você não viver intensamente, porque tem duas, você pode falar: nossa, que luta, que carência. Ou você fala: nossa, eu sou mais feliz que o que está na casada, porque eu tenho a oportunidade de fazer uma poupança. O que você vai levar quando você casar? Dívida ou uma previdência? Você que é solteiro que vai decidir se você vai levar os boletos para o outro pagar, ou se você faça uma previdência, R$50 por mês, R$100 por mês, vai fazer um projeto de vida, vai liderar, vai se envolver no mover de Deus. Sabe que discipuladores solteiros são mais frutíferos do que os casados. Isso é uma estatística na igreja videira. Mas por quê? Porque o solteiro, ele não precisa se preocupar com chegar em casa, lavar louça com a mulher, e crise, a mulher de TPM, não tem essas coisas. É visita, consagração e mover de Deus. Ano passado, um líder de célula solteiro, ele virou 6 células. Solteiro, cheio de Jesus, mover de Deus, consagração. Mas e os casados? Não foi tanto assim não. Porque a mulher estava em crise, com medo do marido ser mandado embora, como vai pagar aluguel, aquela coisa. Tem uma mistura assim de solteiro com mover de Deus, com casado, com crise, com TPM. Então você que é solteiro, aproveita para você fazer uma poupança, mover de Deus, crescer e avançar. Amém? Livres! É isso aí. Aleluia. Ser casado é maravilhoso, mas tudo tem o tempo certo. Vamos lá. O fato de uma pessoa não conseguir se relacionar é algo espiritual? O que o pastor e a pastora podem nos deixar de aprendizado nesse tempo? Alguns pontos que ajudem, às vezes, quem tem certa dificuldade em se relacionar, a criar vínculos, amizades, até que esses vínculos
se torne um relacionamento? Quais os conselhos que vocês têm para dar? Assim? Aleluia. Às vezes pode ser o... Deixa pra lá. Pode ser muitas coisas, né? Pode ser espiritual, mas a grande maioria é natural. Às vezes tem que identificar, Paula. Eu não entendi muito a pergunta em si, porque às vezes a pessoa pode passar por um conflito, a pessoa pode ter um trauma de relacionamento e se fechou e não quer mais se relacionar. A pessoa pode talvez ter uma crise de inferioridade e não se sentir capaz de entrar no relacionamento. Então, são várias coisas, né, que pode ser o motivo. Mas, assim... Às vezes pode ser também que você não se cuida, não passa desodorante, não corta o cabelo, não se veste direito, é chato, fala muito, come muito. Tem isso também. Há muitos e muitos anos atrás, tinha uma moça que queria casar. Glória a Deus. E já estava na idade. Aí o rapaz começou a se interessar por ela. Eu sempre falei, irmã, você come muito. Aí, acabou o jejum, fomos para o rodízio de pizza. Aí todo mundo na mesa, e o cara só de rabo de olho. Aí comeu uma pizza, a borda foi pro pratinho. Segunda pizza, a borda foi pro pratinho. De repente, as bordas de pizza, o cara olhou e falou, você é doido, pastor, misericórdia. Eu fiquei me imaginando, saindo com essa moça, num rodízio, e as pessoas falando, nossa, aquela mulher come pra caramba, tá vendo, meu Deus, eu não vou passar esse vexame. Então tem coisa que tem a ver com toque. Minha esposa já ajudou muitas moças a casar com toque. Falei, irmã, olha a maneira que você conversa, você ri alto, bafo de onça, esse perfume. Então são coisas que são espirituais, mas eu digo para os irmãos, Deus deseja que você case. Deus fez você para casar, para constituir uma família. Deus tem um príncipe, uma princesa para você que vai ser poderoso, aleluia. Por isso que o terceiro conselho que eu dou, inclua pessoas mais velhas, até você que não está na corte, e tem o seu discipulador, tem o seu obreiro, tem o seu pastor, que ele vai dar as dicas. Uma vez falei, irmã, pelo amor de Deus, ri mais baixo, parece o Zacarias, pelo amor de Deus, quem vai querer misericórdia dos crentes? Eu mesmo, várias irmãs, falei, misericórdia. Foi o diabo que colocou na minha cabeça eu me interessar por essa moça. Olha a maneira que ela ri. E tem muitos irmãos que observam. Eu sempre falo, irmão, pastor, como que eu faço? Vai lá e veja se mana leite e mel. Vê o comportamento, vê como que ela fala, vê como que ela trata a mãe. Vai na casa assim, faz uma coisa. Tenta lá ver lá o que se sai leite e mel. Porque às vezes pode ser que na igreja é santa, em casa é endemoniado, ninguém sabe. Proporciona alguns moveres, porque é a sua vida. Irmãos, essa é engraçada. Uma irmã, ela entrou na corte com um rapaz e durou quantos dias? 10 dias de corte. Ela era apaixonada pelo cara, apaixonada assim, nossa. E a gente foi numa comunhão, a gente alugou um sítio com piscina, e os caras lá trocando ideia, nadando, e ela assim, quer comer alguma coisa? Você está com fome? Eu estou preocupado, muito só na sua cabeça, aquela coisa assim. Aí, mano, foi dela? Conta aí. Nós estávamos nesse sítio e ela era apaixonada por esse rapaz. 3 anos ela orou por ele. E eles entraram na corte, pelo milagre de Deus. E o Ricardo era muito assim, como um pai. Ele pegava no pé dela, falava, toma cuidado, né? Mas era dela, ela não conseguia se controlar. Eles estavam na piscina e o rapaz mergulhou e saiu uma sujeira do nariz dele. Ela olhou, começou a tirar sarro da cara do rapaz. Aí a corte acabou, irmão. Acabou no sítio. Chegaram de mão dada e cada um foi embora no carro. Então, eu creio, irmãos, que tem muita coisa, porque a sua vida natural, ela reflete a sua vida espiritual. Eu vou dizer, tem muita gente que é desequilibrado, que é maluco, não sei o que tem na cabeça, uma coisa assim esquisita. Por isso tem que aprender a ouvir, receber uns toques, porque é difícil demais. Porque tem irmão que nem com reza brava, ele fala, para com isso. É uns comportos, parece, não sei o que parece. Ricardo brincou e falou para ela, você pode escrever o livro, Como Perder uma Corte em 10 Dias. Amém. Vamos ver se vai
já que o horário do senhor já... Irmãos, vou fazer mais uma e aí a gente vai fazer uma oração aqui, principalmente pelos solteiros, amém? O pastor vai para Diadema. O pastor e a pastora estão peregrinando o Brasil nesses dias. Queria agradecer já ao pastor, mas uma última aqui. Pastor e pastora, vocês são nossos pastores e precursores de um grande mover de Deus que já tem acontecido em São Paulo nos últimos 2 anos. Qual seria o profundo desejo do coração de vocês para os radicais livres? Aí já não tem mais tão a ver com a corte em si, mas para a gente também saber o que nossos pastores têm sonhado, que nós estamos aqui para edificar junto com eles, amém? Irmãos, o meu sonho é viver um mover de Deus que transcende as 4 paredes, né? De ver jovens apaixonados, santos, separados, consagrados, que amam a presença do Senhor, que amam a palavra de Deus. Isso ser como fosse uma onda de salvação, de mover, de conectar uma geração a outra geração, de dar continuidade no trabalho dos nossos pais espirituais, pastor Naor, pastor Wilson, pastor Luiz. Nós estamos aqui só para representar aquilo que Deus tem feito e colocado no coração deles, né? Mas todo esse mover que nós temos experimentado nos últimos 2 anos é por conta da vida do pastor Wilson, irmãos. Ele é fogo do Espírito, visionário, intenso. A pastora Zanilda, amorosa, carinhosa, o casamento dos dois. Eu só replico o que eu experimento na vida deles, né? E o meu sonho é o sonho do pastor Wilson, ter 1 milhão de membros nessa cidade, viver um grande mover de Deus em um exército posicionado em tempos de crise. Jovens que andam na contramão desse mundo e são separados. Amém, pastora? Quer falar algo? E o que eu tenho sentido nesse ano, que Deus ele tem levado a nossa equipe, né, de jovens, as lideranças, as igrejas de jovens a amadurecer. Porque nós passamos por muitos momentos de achar que não, agora é só estilo de roupa tal, ou agora tem que ser assim ou assado. E eu percebo que Deus tem levado-nos a valorizar o que é verdadeiro. Então, independente do estilo de roupa, independente da maneira de ser, dos gostos pessoais, eu sinto que Deus vai levantar uma geração de jovens que foi conquistada pela eternidade. E aí nós vamos fazer a diferença aonde Deus nos colocar. Então não vai ser tribos, não vai ser facções, não vai ser pessoas diferentes. Você, ainda que a aparência possa ser diferente, mas o interno, o coração, o valor, o que busca é a mesma. Aleluia. Você pode se levantar e dar uma salva de palmas ao Senhor, então? Passou tão rápido. Aleluia. Sabe, eu quero deixar uma palavra de Deus com você aqui antes de eu ir embora. A corte, o noivado e o casamento é uma consequência de quem decidiu colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida. Você não precisa buscar uma corte. O referencial de casamento que nós temos na palavra de Deus foi de Isaac e Rebeca. Isaac não fez nada para encontrar Rebeca. Deus uniu os dois. A Bíblia diz que Isaac, quando olhou para Rebeca, ele amou Rebeca. Sabe por quê? Deus alinhou todas as coisas. Adão caiu num profundo sono e Deus começou a se mover, formando Eva. Eu quero desafiar você a entrar no descanso de Deus, não na passividade, mas colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida. Vai liderar uma célula, vai amar o mover de Deus, vai se consagrar ao propósito de Deus, vai servir a igreja. Enquanto você faz isso, você pode ter certeza que Deus está preparando uma pessoa especial para você. Quando eu completei 21 anos de idade, eu falei, pastor Wilson, eu olho aqui na igreja, não tem nenhuma moça para eu me casar, o que eu faço? Eu sinto que está acabando o meu tempo de solteiro. Ele falou, filho, não se preocupe, a sua esposa vai vir pré-cozida, porque Deus vai acelerar os tempos. Se você acha que não tem aqui, chegou o tempo, Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que você pode pensar. E aí a Flávia era da igreja batista, deu uma desviada, já tinha uns princípios, voltou e veio pré-cozido, nós estamos casados. Para você, Deus está se movendo, Deus está trabalhando ao seu favor, aos seus amados Ele dá enquanto dorme.
Enquanto você dorme, Deus está trabalhando ao seu favor. E eu quero orar por você, para que você descanse no Senhor. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você permaneça firme. Deus tem uma história poderosa para você. Uma história linda. Um príncipe e princesa de Deus. Amém? Quero que você erga as suas duas mãos como quem recebe. Feche seus olhos. Comece a visualizar o seu futuro em Deus. O seu futuro em Deus é maravilhoso. O futuro em Deus é Cristo em primeiro lugar. O futuro em Deus é Deus te lapidando, te transformando. Comece a enxergar quem você vai se tornar em Deus. Talvez são crises e conflitos, dificuldades na célula, dificuldades em casa. Esqueça. Deixa o Senhor se mover. Deixa o Senhor te conquistar, te transformar, te lapidar. Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar a vida desses jovens e adolescentes. Ó Deus, que o Senhor venha ser o primeiro na vida deles. Ó Deus, que a história que o Senhor tem para a vida de cada um deles venha a ser escrita, que eles possam ser conhecidos como cooperadores do Senhor, para o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Ó Deus, o Senhor possa separar uma pessoa especial. Ó Deus, o Senhor possa já estar trabalhando a pessoa que vai casar com cada um deles. Espírito Santo, livra eles do mal, livra da escolha errada, livra da mulher carnal, livra do homem, ó Deus, que não conhece o Senhor no conhecimento da sua palavra. Que eles possam construir, crescer e avançar, e esperar no Senhor, e renovar as suas forças, o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu estava aqui lembrando que há muitos anos atrás, nesse mesmo período de carnaval, eu fui chamada por Deus nessa igreja, num período de Holy Fest, que não era Holy Fest na época, era um retiro que nós fazíamos, e Deus me separou aqui. E aquele dia, eu sei, eu já fui solteira, e a gente fica pensando, como que vai ser, com quem vai ser, quando, está demorando, não está? E aquele dia que eu estava aqui, o Senhor falou: filha, confia que o que eu tenho para você é bom. Naquele dia eu decidi confiar e entregar o meu coração para o Senhor. Aquele momento eu decidi me entregar para o Senhor por inteira, como solteira. E eu falo para vocês que valeu a pena. Hoje, se eu estou aqui, se eu sou casada, se eu sou casada com um pastor, eu não tenho dúvidas que foi por conta daquele dia que Deus me chamou. E eu sinto que hoje Deus está aqui separando alguns jovens e algumas jovens, para que você possa ser consagrado. Consagrado para quê, pastora? Consagrado para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Consagrado para carregar a chama acesa da paixão por Jesus e incendiar quem Ele chegar ao seu lado. E você pode ter certeza que enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele vai cuidar das suas coisas. Ele vai preparar a pessoa certa. Ele vai preparar não a pessoa meia boca. Ele vai te dar o melhor, porque você está fazendo, agradando o coração dele. Amém? E eu sinto de orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração, você que é solteiro. Doce Espírito, nessa tarde eu quero declarar que a tua presença hoje possa levar esses jovens, Pai, ao ponto de confiança, de descanso, de saber que o Senhor é Deus, é o Pai de amor, que tem sim planos de casamento, que tem sim planos de construir uma família, que tem sim planos de prosperidade, Pai, mas que o Senhor possa conquistá-los hoje, nesse ponto de confiar no seu amor, de confiar, Pai, que o Senhor é aquele que tem trabalhado. Se ainda não aconteceu um relacionamento, é porque o Senhor ainda está trabalhando. Eu quero declarar que a condenação, que o jugo que o diabo possa ter colocado sobre o coração desses jovens solteiros, as mentiras, o engano, Senhor, eu declaro que nessa tarde tudo isso perde as forças, e que eles são separados. Doce Espírito
Espírito, consagrados para um tempo profético, para ser semente para uma geração que vai se levantar, famílias que vão se levantar, Pai, no princípio de Cristo, Pai, casamentos que vão ser gerados, Senhor, diante do Senhor, e que mudarão a realidade da onde eles chegarem, que mudarão a esfera natural. Pai, eu declaro que hoje essa certeza entre no coração desses irmãos, e que eles saibam que eles foram chamados para carregar o seu testemunho, em nome de Jesus. Aleluia. Bem, a gente queria só orar pelo pastor e pela pastora, então. Atrapalhei lá o cronograma, pastor. Depois você pede perdão em meu nome. Meus irmãos, vamos só orar por eles rapidinho. Depois a gente vai ter um breve momento de louvor, bem breve. Espírito Santo de Deus, nós oramos pela vida do pastor Ricardo e da pastora Flávia. Deus, nós reconhecemos que o Senhor levantou eles para nos conduzir nesses dias. Deus, eu declaro que eles já têm sido uma árvore frutífera, e nós somos frutos, Deus, das orações, dos sonhos, dos chamados. Deus, eu declaro que através desses conselhos e dessas palavras, nós testemunharemos e levaremos adiante o testemunho de um radical livre, jovens consagrados, jovens destinados a um avivamento. Deus, nós honramos e abençoamos a casa deles, profetizamos um ano de vida, um ano de poder, de glória, de sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor, a gente quer dar de presente aquele quadro também para o Senhor. A Paula terminou e aí o Senhor já pode... Pega lá, Cris, que aí a Paula estava terminando, a gente quer presentear vocês. A Paula vai me matar, mas... Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Obrigado. Nós somos radicais livres! Livres! Aleluia!